Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos, todos que estão aqui nos assistindo. Essa live é sobre o livro Escute as Férias, de Natasha Martin, com Luciana Pires e Amineris Maru. Luciana Pires é psicanalista, supervisora e coordenadora de grupos de estudos. Ela é uma parceira muito querida do Compondo com Gaia. E Amineris Maruni, estudante de antropologia, psicoterapeuta, uma das organizadoras do Compondo com Gaia, que é um coletivo independente. Nós trabalhamos de forma plural, livre e democrática. Nós damos lives, cursos, temos eventos que percorrem áreas da psicologia, antropologia, filosofia, biologia, enfim. Nossa proposta é compor em diversas lentes, e é um prazer ter todos vocês aqui assistindo a gente. O bate-papo está aberto, então fiquem à vontade para escrever ao longo da live. Nós teremos um tempo, depois da fala da Amineris e da Luciana, para ler comentários, ler perguntas de vocês, e a participação é super importante. Eu vou fazer agora uma breve introdução sobre o Escute as Férias, para quem não teve contato, para quem vai aqui relembrar um pouco com a gente sobre o que trata esse livro. E aí nós temos as considerações, primeiro da Amineris, depois da Luciana, e aí abrimos para o debate. Então, o Escute as Férias, ele vem de uma publicação primeira, que foi uma tese de doutorado da Natasha Martin, em 2016, ela é francesa, então isso foi produzido na França. O título em francês, ele seria traduzido mais ou menos como Almas Selvagens, dessa tese de doutorado dela. Em 2019, o livro é publicado, também em francês, e aí o título em português seria uma tradução de algo como Aprenda com as Feras, ou algo desse gênero. Chegou no Brasil em 2021, como Escute as Feras, pela editora 34. Bom, a Natasha é uma antropóloga, e ela passou de 2015 a 2020 fazendo pesquisas lá na região das montanhas do Kamchatka, na Rússia, e como hábitos de diários de campo de antropólogos, ela anota as vivências que ela tem lá. Esse livro é uma espécie de composição dessas... Acho que a Minera está só com um probleminha, gente. Dá só uma pausinha aqui. Então, retomando, esse livro é uma composição dessas notas. E ela conta pra gente que ela tem um caderno, que é um caderno diurno. Um caderno, então, que ela faz descrições do que ela encontra, do que ela vê, ela transcreve diálogos, por exemplo. E um outro caderno, que ela chama de caderno preto, que é um caderno de ordem mais subjetiva, mais interior, que ela usa à noite, e ela escreve ali conteúdos que são mais íntimos. Ela também escreve sonhos, escreve fragmentos, escreve atravessamentos que ela tem. E é nessa união que a gente tem, então, a descrição e tudo que ela elabora no Escute as Férias. Esse livro, então, seria talvez literatura, mas também etnografia, também autobiografia, e ele é muito visceral, porque, basicamente, ele trata, né, o centro dele é sobre quando a Natasha, em 2015, é atacada por um urso, numa floresta que eu não sei a pronúncia exata, mas algo como Chvayan, que é nas montanhas do Kamchatka. Ela tem parte do rosto dilacerada pelo urso, e ela chama isso de um acontecimento urso. Então, quando acontece esse encontro entre
ela, jovem mulher antropóloga, e o urso, uma espécie de atravessamento de fronteiras, que são fronteiras do corpo, fronteiras da psique, fronteiras de cultura, cultura e natureza, se misturam, se atravessam, se borram. E aquela dualidade, inclusive, de início, né, dos diários, então um caderno diurno, um caderno noturno, isso tudo acaba virando uma composição, uma forma de experiência que acaba com uma dualidade do que está dentro, do que está fora, e desse eu, desse outro. A gente tem aí, então, pensando em termos míticos, antropológicos, uma atualização do que é o tempo do mito. Essa experiência que ela tem é aquilo que a gente pode pensar como uma experiência liminar na antropologia. A gente vê a Natasha narrando que para ela é como se, a partir do momento que ela é dilacerada, a partir do momento que ela se encontra com esse urso, acontece uma espécie de nascimento. E aí ela vai narrar o que ela passa nos hospitais, primeiro internada nos confins, assim, da Rússia, num lugar que é totalmente desconhecido, inóspito, com uma dificuldade de língua, uma dificuldade de poder se alimentar, poder fazer, enfim, as coisas simples num primeiro momento. Ela tem também depois uma passagem pelo Hospital da Salpêtrière, na França, e ela percebe que não é possível cuidar desse acontecimento urso da forma que nós cuidaríamos nessa sociedade que a gente pode chamar de moderna ocidentalizada, nossa sociedade tecnológica, que para ela poder entrar em contato com esse acontecimento urso, ela precisa retornar para o lugar onde isso aconteceu, retornar para a vida que acontece nesse lugar. A Natasha, então, vai entrar em contato novamente com o povo que lá mora, ela vai entrar em contato com toda uma atmosfera em que os sonhos, os símbolos, eles são muito importantes, os ursos têm um significado, e lá ela vai experimentando uma espécie de um nascimento mesmo, que vem com toda a experiência, né? Ela quase morre, mas outra nasce, né? Uma nova nasce, que ela está num entre, não é mais o que foi e não é exatamente uma outra, é um pouco urso, é um pouco humano. Ali acontece uma marca, então, quando ela é fraturada pelo urso, ela também deixa uma marca no urso, e a gente, então, trata aqui do livro não só da experiência da Anastasia, mas a gente também pode questionar outras questões da nossa própria sociedade, como o que é o antropocentrismo, o que é a forma de existência que nós temos hoje, de um mundo que é utilitarista, que ele é muito operacional, que ele tem um foco exacerbado no ser humano, e ali, com o relato da Natasha, a gente tem esse encontro com essa forma de vida que ela está na metamorfose, está na incerteza, e ela nos conta muito sobre como é estar perto dessas outras forças que não são nós mesmos. E, bom, eu quero abrir para as nossas falas. Gostaria de chamar a Mineres para, então, começar. Fica à vontade, que a palavra é sua, Mineres. Vivi, muito obrigada. Você nos ajudou muito com esse relato esquelético. Precisava ser um relato esquelético, né? Para poder, assim, falar alguma coisa em torno da Natácia. Eu fico assim, eu passei a semana inteira muito emocionada. Cada vez que eu chego perto desse livro, eu me emociono profundamente, porque eu penso que o acontecimento urso não é só da Natácia. Todos nós temos acontecimentos ursos, né? Eu vou primeiro falar que
o livro em francês, ele estaria mais próximo de uma tradução, Acreditar no Selvagem. A capa é muito sugestiva nesse sentido, a Vivi vai pôr aí para gente, porque a Natácia parece estar num labirinto junto com o urso, mas ela é cercada por selvagens, né? Então, acreditar nos selvagens me pareceu uma tradução melhor do que escute as feras. Escutar é muito mais distante, não tem a visceralidade do acreditar, que tem um pouco de fé, me parece. Eu quero começar sugerindo, né, no próprio livro, a capa. Achei a capa muito bonita, porque é um desmedido, o bracinho dela no urso é um desmedido, né? Ela encontrou-se com o desmedido. Ela tem duas epígrafes. A todos os seres da metamorfose, aqui e lá. E a outra, que é do Empédocles, um fragmento, 117, pois fui, durante um tempo, menina e menina, árvore e pássaro, e peixe perdido no mar. Eu acho que são duas epígrafes muito bem construídas que dá conta do livro, né? Então, a Vivi coloca as duas capas, aí eu acho a capa brasileira também muito bonita, mas a capa francesa eu acho que é mais sugestiva do próprio título, tá? Porque aqui só ficou o acontecimento urso, né? Eu vou começar a pontuar para vocês o que é o afeto base da antropologia, tá? O afeto base da antropologia nasceu com Jean-Jacques Rousseau, em 1748, ou antes, um pouco antes. O Rousseau escreve de 1748 a 1766. E o afeto base do Rousseau é a pitié. A pitié é a piedade, a compaixão, mas ninguém traduz a ideia de pitié por compaixão ou piedade. Todo mundo usa o termo em francês, eu também vou usar, é pitié. E no Rousseau, que é o grande fundador das ciências do homem, de todas as ciências do homem, da política, da educação, da sociologia, da antropologia, da própria psicologia, se levarmos em conta que as Confissões é a base do texto do Rousseau falando de si mesmo, ou Devaneios de um Caminhante Solitário, ou Rousseau, Juiz de Jean-Jacques. Então, o afeto base é a pitié. Só que a pitié, que é o sofrimento, o homem não suportaria ver o sofrimento do outro. Então, o Rousseau já abre a ideia de sociedade ou da antropologia para a ideia de laço social. Eu não suporto ver o sofrimento do outro, de todos os outros, não só dos seres humanos. Então, ele já quebra o antropocentrismo em 1748. E ele continua fazendo vários outros textos, mas a ideia de pitié como afeto base é o afeto da antropologia. Por quê? Porque através da pitié eu aceito o outro, todos os outros, inclusive o mais outro dos outros, que são os animais. E no mesmo movimento eu recuso a mim mesmo, né? Por quê? Porque eu recuso o Ocidente. O antropólogo crítico tem sempre esse movimento. Eu aceito o outro e eu recuso o Ocidente. O que do Ocidente? Os filósofos, os políticos, né? Todos aqueles que estão no mundo do amor próprio, que não estão no mundo, assim, da paixão verdadeira, que é o amor de si. A paixão verdadeira, que seria os instintos, as pulsões, se vocês quiserem, são dois para o Rousseau, o amor de si e a pitié. Então, a pitié é o afeto básico. Eu aceito o outro e recuso a mim mesmo. Mas nesse movimento de dupla identificação, eu aceito o outro, Cris Viana, mas eu não usurpo o lugar do outro. Essa é a chave da etnologia. E o que a etnologia faz? Confissões, sempre. O etnólogo não faz senão falar de si mesmo. Eu acho que essa chave do Rousseau é assim,
sei lá, eu quando vejo uma coisa muito grande, bonita, eu tenho muita vontade de me ajoelhar. Então, me dá vontade de me ajoelhar, porque o Rousseau funda todas as ciências do homem, ao mesmo tempo que funda a antropologia, ele faz esse duplo movimento de aceitação do outro e recusa de si mesmo. Isso está na chave, na espinha dorsal de Natácia Martin. Só que Natácia Martin está no século XXI. Muita água rolou desde o Rousseau. Então, uma das grandes alavancas do texto dela não é mais a ideia de cultura. Ela é orientanda do Philippe Descola, que tem um dos livros mais importantes da antropologia, que é Beyond the Nature and Culture, Além da Natureza e Cultura. Os antropólogos Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro, eles estão além da ideia de natureza e cultura, que é a nossa espinha dorsal do Ocidente. A Natácia Martin, ela é muito mais, soa muito mais presente para a gente a ideia de ontologia na antropologia. E a ontologia, que é aparentemente um conceito difícil, ele é mesmo, mas eu vou traduzir assim, muito simples para vocês. É um modo de existir e diferir. Então, hoje a antropologia, ela reconhece que há várias ontologias, e não só a nossa, do Ocidente, né? Então, nós estamos, vamos dizer assim, num momento de grande fricção ontológica, mas nós brancos, ex-escravocratas, europeus, estamos nos dando conta que existem outros povos, que existem outras ontologias. A Natácia Martin é esta espinha dorsal. Ela vai recusar o Ocidente e vai aceitar o outro. Quem ela aceita? Primeiro no Alasca, ela vai para o Alasca. E depois ela vai para a Sibéria. Ela aceita os animistas. O povo do Alasca é animista, o povo da Sibéria é animista. Então, ela tem uma recusa do Ocidente e uma aceitação do outro. Mas ela está, no século XXI, ela está estabelecendo uma fricção ontológica de diversas maneiras. Eu vou dar algumas chaves, eu gostaria muito de falar dela assim, a tarde inteira, mas só tenho poucos minutos. Então, eu vou dar algumas chaves e dizer para vocês algumas questões, né? Eu acho que a modernidade... Eu tenho um amigo que é esquizoanalista, ele chama João Pentanha, eu gosto muito dele. E ele fala o seguinte, na tese de doutorado dele, até onde eu entendi, talvez o recalcado do Freud seja o animista, né? A nossa grande herança animista, porque a modernidade tem 400 anos, ela não tem nenhuma importância histórica do ponto de vista das eras civilizacionais. Ainda assim, ela está nos levando para o abismo. Mas é um fato, né, que nós temos talvez muito recalcado, o próprio animismo. Eu gosto muito da tese do João Pentanha, guardem esse nome, porque esse menino não, já é um homem, mas ele tem muito futuro, eu penso, né? Então, o que a Natácia Martin nos apresenta no acontecimento urso? Para mim, eu vou fazer também uma interpretação, é claro, uma interpretação que, inclusive, a Natácia Martin pode jogar fora, né? Mas é uma interpretação. Ela recusa a interpretação do Ocidente. Isso está na página 58 e 63. Ela recusa o acontecimento urso nas lentes do Ocidente, da terapeuta dela, que diz ela é uma impulsiva, ela é uma ousada, a mãe, ai, olha como eu criei minha filha, dentro dos quadros, vamos dizer, mais populares do que a gente entende por psicanálise. Ela recusa essa interpretação e ela volta para o mundo dos ursos, né? Ela quer compreender uma interpretação animista. E ela quer compreender como é que ela encontrou o urso e levou uma mordida, porque ela está completamente dilacerada, sofre muitas e muitas operações. Então, ela tem uma pergunta, né? Como é que eu encontrei esse urso? Ela volta para o país dos ursos.
Só que lá, isso está na página... está no finzinho do livro, ela é considerada uma miedeca, acho que é pronunciar assim, ou seja, ela é maldita, porque ela encontrou exatamente um urso e se confundiu, se hibridizou com o urso. Ela recusa também a interpretação dos ursos. Isso daí me ajuda muito na psicanálise, gente, muito. Porque as interpretações, elas podem secar o sentido. Porque a interpretação, desculpa, a gente vai numa toada em que a gente constrói uma narrativa que é muito moderna. Talvez não esteja mais nos servindo. Cada vez que a gente leva uma mordida do urso, vamos deixar que a própria ferida se fale. É o que Natácia Martin faz. Ela recusa a interpretação do Ocidente, ela recusa a interpretação dos animistas, que é uma ontologia animista, da terra dos ursos. Ela fica ali num lugar impossível. É um lugar impossível que ela fica. E ela nos convoca a ficar nesse lugar impossível. Qual é a interpretação que eu faço do que aconteceu com Natácia Martin? Minha irmã. Eu acho que ela é minha irmã, de tanto que ela me convoca. Ela tem duas metáforas preciosas no livro. A metáfora do gelo e a metáfora do vulcão. Na metáfora do gelo, ela diz o seguinte, olha, tudo que nós vemos é um mundo recortado, objetificado, né? Mas, por baixo desse mundo petrificado do vulcão, existe uma lava viva. Por baixo do mundo objetificado, tal qual nós conhecemos, existe uma água corrente. Essa metáfora no livro é muito importante. Ela tem dois níveis de compreensão da realidade. Um deles, a água corrente sob o gelo, é, vamos dizer assim, a fonte da qual todos nós nascemos e derivamos. Essa era uma formulação filosófica dos pré-socráticos. Por isso ela cita Empédocles. Eu já fui menina, já fui peixe, eu já fui tudo, que é algo que nos convoca muito, né? De repente a gente ouve e fala, nossa, é mesmo, eu já fui tudo isso. Eu tenho a sensibilidade para compreender tudo isso. O que ela está nos convocando é para a água sob o gelo, não é para o gelo. Por quê? Porque o gelo, se vocês quiserem, dentro da nossa compreensão do conhecimento moderna, é sujeito e objeto, completamente separados. O sujeito dando as leis para o objeto, como Kant nos convoca a fazer. Ela fala, não, 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 eu quero a água que está sob o gelo. Ela quer, né, uma compreensão, eu penso, pré-socrática, simondoniana. Aí começa o Simondon. E eu vou fazer uma interpretação dela como sendo o que ela viveu, o acontecimento urso, foi uma gigantesca individuação. Por isso o livro nos convoca assim. Porque é uma individuação que ela, logo no começo do livro, na primeira página, eu vou ler porque é tão bonito, gente, tão bonito, essa confissão, como diria o Lévi-Strauss, é a indistinção que reina. Sou uma forma incerta, de traços desaparecidos sob brechas abertas no rosto, coberta de humores e de sangue. É um nascimento, pois claramente não é uma morte. Ela começa o livro assim. E o que ela está nos dizendo? Olha, eu estou vivendo a morte e o renascimento. A morte e o renascimento é uma construção simondoniana. Antes, quem fez esta convocação foi Carl Gustav Jung, no qual, inclusive, Gilbert Simondon leu muito o Jung, e retoma esta chave da individuação. O livro do Simondon, eu recordo vocês, é a individuação à luz da forma e da informação. Então, o Gilbert Simondon vai pensar a água sob o gelo como uma ideia de metaestabilidade, é uma energia
intensa que faz brotar tudo que existe no mundo. A ideia de meta estável, que o Simondon, assim, um gênio filosófico, retoma de todas as ciências, química, física, da própria filosofia pré-socrática, ele vai colocar essa fonte, que era a ideia de physis na filosofia pré-socrática, como dando nascimento para tudo que há. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando Aristóteles chega, ele pensa o mundo individuado. Ele pensa a Luciana, ele pensa a Vivi, ele pensa a Mineres, como coisas separadas e individuadas. O que nós temos acesso é uma realidade individuada e separada. O Simondon, na sua incrível genialidade, ele vai atrás da água sobre o gelo. Ele vai atrás do metaestável, como sendo a fonte, a gênese de tudo que existe. E um dos itens mais importantes do livro do Simondon chama-se angústia. A Natácia Martin viveu uma grande angústia, grande, que é a angústia da regressão, né? Ela foi hospitalizada, ela teve uma transfiguração do seu rosto, ela foi operada muitas e muitas vezes, ela teve uma regressão muito grande. Ela conheceu, de certa maneira, a morte. Mas ela confiou, por isso que é muito importante o acreditar no selvagem, né? Ela confiou e ela pôde renascer. Ela tem uma individuação de morte e renascimento. O que a individuação nos traz? Um novo conhecimento. É isso que a individuação nos traz. E é isso que Natácia Martin nos traz. Então, a ideia de morte e renascimento como sendo a chave da vida dos alquimistas, gente. Ela foi pegar a chave dos alquimistas. A vida é morte e renascimento. É uma sucessão de morte e renascimento autônoma. Se tiver um psicanalista que compreenda o que é individuação, pode me ajudar. E pode ajudar todos os que levam uma mordida de urso. Se não tiver, nós vamos ficar sendo convocados para uma modernidade que já não tem mais sentido sequer coletivo. Porque nós estamos coletivamente vivendo uma grande individuação, brotando do metaestável, um estado de tensão inacreditável. Povos originários, pretos, como que os pretos acordaram e descobriram que eles foram eles sofreram escravidão? Nem eles sabiam, nem eu sabia, nem os intelectuais sabiam. Por quê? Porque nós não tínhamos o estado de tensão necessário para a gente descobrir quem éramos nós, brancos europeus. Agora nós temos, porque eles enfiam o dedo na nossa cara, o que é muito bom. Então nós temos um estado individuante, coletivo, de uma tensão infinita. Eu penso que nós estamos vivendo uma verdadeira revolução. Tá? Então, a primeira coisa que Natácia Martin nos conta é que existe morte e renascimento incessante. A segunda, muito importante, a morte e o renascimento traz uma nova forma. Isso ela fala, e eu vou só citar a página, porque eu acho isso uma das pérolas do livro. Ela fala na página 55, quando ela fala do gesto político. Ela termina assim: digo que permanecer viva, tanto diante do urso, quanto diante daquilo que virá neste mundo, é aceitar a retomada na forma de uma transformação estrutural. Por isso eu fui menino, menina, peixe, né? A unicidade que nos fascina aparece, enfim, como aquilo que ela é, um engodo. A forma se reconstrói segundo um esquema que lhe é próprio, mas com elementos que são todos eles exógenos. Então, a individuação comporta uma transformação da forma, incessante. Não existe mais sentido no século XXI para algumas ideias. Identidade, unidade, substância e essência. Vamos jogar fora essas quatro noções que compuseram para nós aquilo que era o humano no século XX. A gente tem que jogar fora, porque ela não é mais condizente com o que está acontecendo, nem no mundo, nem em nós. Porque nós estamos nos individuando, assim, muito fortemente,
E nessa individuação, nós vamos transformando a nossa forma, né? Sem a ajuda de ninguém, e se tiver alguém que me ajude, eu vou adorar, né? Que me ajude nesta interpretação, que me ajude no que está acontecendo quando há uma violenta regressão, porque eu levei a mordida do urso, e de novo uma progressão. Tomara que tenha alguém que me ajude, porque senão nós vamos ser reenviados para a modernidade. Essa é a segunda questão que Natácia Martin nos ajuda. A terceira é que no mundo dos inícios, no mundo mítico, o que existia era ressonância, comunicação sem palavras. E por incrível que pareça, nós estamos voltando para este lugar, porque o mundo da palavra teve muita importância no século XX. Hoje, a informação é por ressonância, é porque há, vamos dizer assim, fala através dos signos e não através da palavra. Por que ela encontra o urso? Porque ela tinha encontro marcado com o urso, gente, desde sempre. Por isso ela voltou para o mundo do mito. E, finalmente, a última questão, que eu já devo estar extrapolando o meu tempo, é a ideia que me é muito cara, fiquei completamente emocionada esta semana inteira por causa dessa ideia, que é a ideia de fronteiras. Nós não temos mais fronteiras. As fronteiras estão sendo alargadas através de equivocações infinitas, mas nós não temos mais o dualismo, natureza e cultura, corpo e alma, selvagens e civilizados. Nós estamos num momento de um grande alargamento de fronteiras, porque há algo em comum, que é o metaestável, na versão do Simondon, a energia psíquica na versão do Jung. Eu queria que vocês, se vocês quiserem compreender melhor essa questão de fronteiras, que vocês lessem Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, num capítulo que é central, Confronto com o Inconsciente. É muito impressionante como as fronteiras cambalearam para esse pobre do Jung, quando brigou com o Freud, em pleno século XX. As fronteiras cambalearam. O que acontece com Natácia Martin? Todas as fronteiras estão bêbadas, cambaleantes. Ela e o urso. Se nós... João Pentanha aqui. Vou dar uma chave para o João Pentanha se me escutar, né? Se nós temos o animismo como recalcado, é através da individuação e do imenso estado de tensão que a individuação abre, que nós vamos, de novo, encontrar todos os seres, aqueles que são os mais fracos dos seres, o outro do outro, a alteridade radical, não só dos povos, mas dos animais. Muito obrigada, falei demais. Luciana, agora você, querida, quero te ouvir. Bom, então, olha, agradeço muitíssimo. Se você é irmã da Martin, eu acho que eu sou prima de vocês, tá bom? Também esse livro me moveu, né, me abocanhou quando eu li. Primeiro que ontem mesmo eu estava falando sobre esse livro junto a uma professora muito importante na minha vida, que é a Hilde Rosenbaum, que é uma professora do Instituto de Letras, da USP, e foi com ela que eu fiz muitas travessias na obra da Clarice Lispector, e lá juntas, ontem, a gente pensava o quanto que a Nastasia Martin é clariciana, de alguma forma, e que existem muitos ursos na obra da Clarice. Então, eu só queria deixar aqui essa palhinha de curiosidade, né, de mais um, digamos, um atalho via literatura possível. Eu não vou me dedicar a isso agora, mas venham aquecida dessa conversa de aproximação da Martin com a Clarice, que eu fiz ontem, na companhia da Hilde. Hoje, antes de começar aqui, a Mineres me dizia que estava curiosa da minha fala, e aí ela me diz que eu vou fazer a partir da psicanálise. E aí, acho que, já que sou prima da Martin, já fiquei aflita,
né? Já estava pronta para escapar, como ela, né? Pensei, meu Deus, será que eu estou fixada? É a partir desse lugar que eu vou falar, né? E acho que venho falar de híbridos, né, na fronteira com a literatura e como é que isso me afeta. Quando eu li o Escute as Feras pela primeira vez, a gente estava em plena pandemia. Então, eu estava urgindo, né, desejando ser abocanhada pelos outros, né? Então, aquilo foi uma lavagem de alma de alguma forma. E, na época, eu li esse livro na companhia de um livro daquele filósofo Byung-Chul Han, né, um filósofo sul-coreano, esse em particular, que se chama Sociedade Paliativa. E nesse livro ele estava pensando um pouco sobre por que é que existe uma onda de adição em drogas que antes eram usadas em estado de coma. Então, pensando por que a gente está buscando esse estado de não dor, que beira a não existência, né? E então foi na fronteira assim das leituras dele que eu fui pensando numa espécie de um horror ao eros, né? Que nos caracterizaria e que em época pandêmica mostrou-se, né, absolutamente evidente. Até eu lembro que parte do que no livro me toca, nessa primeira leitura, em época pandêmica, era também essas descrições no hospital francês e todo mundo asepticamente protegido, né, fechado num bunker contra o perigo que o outro representa. Então, se nesse primeiro momento foi no parentesco e na proximidade com esse pensar do filósofo sul-coreano que eu travei minha leitura no Escute as Feras, agora, nesse segundo momento, porque igual a Mineres, é a primeira vez que eu falo 2 vezes da mesma coisa, eu gosto sempre de fazer novas aventuras, mas aí a gente se avizinha de outras coisas e se desacomoda para estar de novo virginal numa leitura. E dessa vez eu preciso dizer que eu refiz a leitura na companhia de um livro do Paul Preciado, que se chama Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia. E eu realmente recomendo esse emparelhamento, que faz muito sentido, e foi também eu voltando nessa epígrafe maravilhosa, né, dos seres da metamorfose, menino, menina, peixe perdido no mar, né, que fez se essa eureka é verdade, já estava lá. O Paul Preciado está lá mesmo, junto com a Martã. Então, dito assim, um pouco o contexto das vizinhanças que me provocam, né, nessa leitura, eu vou fazer um percurso por alguns pedaços do livro, né, e as coisas que me ecoam, até para trazer vocês juntos. Primeiro, eu queria começar nessa cena de abertura que a própria Mineres já leu, né, que é essa cena que ela diz, já que não foi morte, portanto é um nascimento, e eu acho que a Mineres renomeia aqui dizendo que é morte e renascimento, né? E é uma cena que a crítica literária Rita Palmeira veio me trazer um óbvio, né? Ela tem um textinho sobre Escute as Feras que vai trazer o caráter erótico, óbvio, desse beijo do urso, desse encontro, né? E para aqueles que não leram, essa primeira cena vai falando, fala né, dessa abocanhada do urso que aconteceu, né? E que deixa ela com as vísceras de fora, e que aí ela descreve os restos do corpo dela que jazem, que estão com o urso, e os restos do urso que estão com ela, né? Então, essa cena, para mim, vem acompanhada, né, da ideia, tanto da ideia de sexo no sentido de troca, né, de partes corporais, mas também de parto, né? E eu também encontrei uma autora que eu não vou lembrar quem, que fazia uma leitura, né, como diz a Mineres, são muitos os acontecimentos urso, e essa pessoa fazia uma leitura, trazia o acontecimento urso para o campo do puerpério, né, do pós-parto. E aí foi como, nessa cena de abertura, eu fui convocada a lembrar desses momentos que compõem a existência humana, onde as fronteiras corporais estão todas rompidas, né?
sendo o momento do parto um momento em que isso se dá por excelência, em que as vísceras são postas para fora, fluidos passam de todos os jeitos. E pensando nisso, eu lembrei do livro de uma psicanalista inglesa chamada Jacqueline Rose, que é um livro sobre mães, e quem tiver interesse, eu aconselho ouvir um podcast, que é ela conversando com uma crítica literária chamada Deborah Baum, depois eu passo, vocês podem compartilhar tudo, em que ela vai trazendo, essa é uma psicanalista feminista inglesa, Jacqueline Rose, e o livro é muito interessante por vários motivos, mas o que eu vou aqui recortar para a gente é que ela vai trazendo o quanto que o feminino representa esses fluidos, né? E o que é um bebê e uma mãe, cocô, leite, tudo despejado. Ela conta, inclusive, que no trabalho dela, ela tinha uma colega que tinha um bebê recém-nascido, e ela convida que a colega venha para o campo do trabalho lá, dividir, coabitar o espaço do escritório, e que aquilo era um ato revolucionário que ela estava propondo para que o espaço asséptico do trabalho ficasse todo contaminado com cocô, com leite que derrama, com tudo isso, com xixi, como a gente sabe, que compõe um começo da vida, né? Para a mãe, para o bebê, desses limites rompidos, né? O que é o parto que não seja as vísceras postas para fora, né? Então, com isso, a gente já tem uma cena, uma imagem muito forte que abre o livro e que nos convoca para esse estado revolucionário, né, de insistência na ruptura das fronteiras. A própria Jacqueline Rose, só mais um detalhe, ela vai dizer como é irônico que todos os procedimentos médicos de um começo da vida frisem a limpeza, a asepsia e a higiene, que é o contrário do que de fato é vivido, né, pelo casal mãe e bebê. Então, essa ideia de conexões viscerais, né, que se opõe a conexões de superfície, né, de pele, já é dada ali nessa cena de abertura do acidente que acontece com ela. E aí, nessa minha primeira leitura que eu fiz do livro, acompanhada com Byung-Chul Han, né, onde eu estava atenta, digamos, a essa espécie de horror ao eros que pode habitar a nossa cultura e que em épocas pandêmicas gritava ao meu ouvido, inclusive gerando muitos adoecimentos entre adolescentes e pré-adolescentes, sobretudo, posterior, né, habitar um corpo virtual e não o corpo real. O que especialmente me fisgou nessa primeira leitura é uma espécie de um tapa na cara que a Martin faz, né, para uma certa atitude e leitura clínica falsificada e caduca, né? Mostrando o quanto que a psicanálise, ela alerta um tanto quanto a psicanálise pode ter sido capturada por um espaço de coisas fixas, de leituras e interpretações fixas. Então, são 3 os momentos que eu vou aqui pensar para trazer junto com vocês, em que ela, com muito humor, inclusive, tece uma crítica feroz aos psicólogos e terapeutas que abordam ela nessa situação pós-acidente, né? O primeiro dos momentos que eu gostaria de pensar é na página 38 e 39, quando ela é transferida do Hospital Russo para o Hospital Parisiense, né? Porque ela é submetida a 3 operações, uma primeira no Hospital Russo, uma segunda no Hospital Parisiense, em que ela diz que o corpo dela virou o cenário, o território de uma guerra fria russo-francesa, né? Porque os médicos franceses olham e falam, essa placa russa tem que substituir. O que ela vai falando, enfim, dessa guerra de territórios, essa guerra de fronteiras, né? E o quanto que o acontecimento urso provoca a ela e a todos, os médicos e a nós também, leitores, né? E o quanto que a gente pode se acirrar em defesas, né? Hiper calcificantes justamente das fronteiras, né? Acho que a denúncia que ela faz é de um processo de cura e cuidado xenófobo,
né, de fechamento à alteridade do acontecimento. E nessa primeira situação, ela está lá acho que é na ala maxilobucal, enfim, é de quem teve o rosto afetado, né? São pacientes que estão na fila de espera para uma cirurgia na região do rosto. E aí entra uma terapeuta, psicóloga do hospital, e pergunta para ela como ela vai. E ela percebe que a terapeuta está querendo que ela diga alguma coisa, assim, e ela diz, o meu psiquismo está como o meu rosto dilacerado. E a terapeuta fica meio quieta e pergunta, só isso? E ela diz, o que mais tem? E aí a terapeuta afirma, bom, eu imagino quão perturbador deve ser ter sido afetada no rosto, que é a sede da identidade, né? E aí a Martin se revolta contra essa frase, e a primeira provocação que ela faz para a terapeuta é ótima, ela diz assim, você fala isso para todos os pacientes da ala maxilobucal, né? Eu não lembro como é que chama a ala, mas desta ala que eu estou dizendo, no sentido de que ela abre a porta e tem essa interpretação pronta, né? Vocês foram abalados na identidade, já que o rosto foi machucado. E depois ela pensa para si mesma como é que ela vai poder explicar para essa terapeuta que ela passou a vida dela inteira tentando fazer, né, aguçando a possibilidade de que o corpo dela fosse habitado por múltiplos outros, né? Então a gente já vê ela e a antropologia e a busca pessoal dela, né, busca pessoal e política dela, em oposição aos métodos de cuidado que são oferecidos nesse hospital parisiense, né, que são métodos de extração do diferente, né, de limpeza, que encara o acontecimento como um trauma que precisa ser extirpado, né, como um invasor infectante, né? Então, é essa oposição o tempo inteiro que ela vai trazendo em tensão. Então, essa primeira cena, o primeiro trecho do livro que me provocou profundamente, no que eu posso reconhecer de alguns cacoetes, de clínicos, psicoterapeutas e psicanalistas. A segunda, então, essa é quando se fala sobre o rosto, sobre a questão identitária do rosto. O segundo trecho é na página 47, e ela conta que a mesma terapeuta, né, que ela descreve a cinturada num jaleco branco, com coque alto, né, assim, muito diversa, também contrastando com ela, com aquele rosto ensanguentado e desfigurado. A terapeuta quer saber com que ela sonha. E ela, num primeiro momento, muito antipatizando com essa terapeuta, nada diz, e a gente ouve ela, né, confabulando, dizendo, coitadinha, eu sei, ela está querendo me ajudar. Próxima vez eu vou falar de um sonho. E aí ela conta de um sonho e a terapeuta se decepciona, dizendo, achei que seria algo muito mais violento, né? A gente vai vendo uma espécie de um voyeurismo, né, de um desejo que coloca a Martin, né, nesse lugar de um personagem de uma grande tragédia. Então, tem uma série de antecipações na escuta dessa terapeuta que a Martin frisa, né? Então, com relação ao rosto, com relação ao sonho, e, finalmente, na página 58, ela vai do Hospital Russo para o Hospital Parisiense, e tem uma hora que ela vai viver a convalescência dela na casa da mãe dela, em Grenoble, né? E ali ela fala ao telefone com uma terapeuta que tinha atendido ela 19 anos antes, eu acho, que é 19, ou 9, não lembro, alguns anos antes, quando da morte do pai dela. Então, essa terapeuta, que tinha atendido ela quando o pai morreu, liga para ela nessa outra situação, né, trágica que ela está vivendo, e faz uma interpretação que também muito incomoda a Martin, que depois que a terapeuta faz, ela diz, eu só consigo pensar inteligente, clever,
né? Clever também traz um tom de ironia, né? Um pouco ridicularizando essa terapeuta. E o que a terapeuta, de alguma forma, diz, né? E a Martin nos traz, é que é a violência interna a Martin, essa violência de alguém que foi órfão do pai, ou seja, são os acontecimentos do passado, é aquilo que já existia nela que provocou o acontecimento urso. E o que a Martin frisa como equívoco nessa interpretação é que essa interpretação enclausura a Martin em si mesma, né? É uma interpretação passadista, né? Que não produz abertura para o futuro, digamos, e também não produz uma abertura para o outro. Ela diz, por que não pode haver o urso? Por que tudo sou eu mesmo, né? E a gente vê no finalzinho do livro, na hora que ela volta ao povo Ivan, como diz a Amneris, buscar a interpretação animista, né? Toda essa ideia que hoje em dia vem sendo bastante divulgada, né? Dos povos originários, da forma como alguns povos originários encaram o sonho enquanto um advento coletivo, né? Então, é um sonho que traz para além dela mesma. E eu lembro de uma frase que eu acho que é do Schopenhauer, acho que é num prefácio do Viveiro de Castro, que ele vai dizer que o Schopenhauer fala: vocês brancos dormem muito e só sonham consigo mesmos, né? Nunca sonham com o outro. Eu acho que o Viveiro de Castro fala... Dormem como um machado, dormem como um machado jogado no chão. Olha só. É uma coisa, não tem sonho com o outro. Não sonham, daí eu acho que o Viveiro de Castro diz: os brancos sonham com ouro e não com o outro, né? Então, essas 3 cenas que eu estou trazendo produziram um chacoalhão para mim, né? Como uma crítica ao meu campo, o campo da psicanálise, ou um tipo de leitura que eu estou chamando calcificada da psicanálise, que vem trazendo muitos impasses ao campo, porque, como diz a Amneris, como é que eu gostei de todas as expressões, estamos vivendo um momento de fricção ontológica, né? São alguns dos livros que eu leio, né, que trazem essa perturbação de que, se a psicanálise não se abrir para o futuro, ela morre, né? Ela caduca e morre, né? Então, tenho essa necessidade de renovação da psicanálise ou de reencontro, digamos, com alguma fonte de abertura para o que é das alteridades, né? Bom, então, depois dessa travessia, trago a cena primeira, que eu faço um paralelo com uma cena sexual e um parto puerpério, a superfície do corpo rompida, essas misturas, essa espécie de conexão visceral. Faço essa travessia por essa denúncia, né, desse modo de cura xenófobo, né, que quer extrair o acontecimento, modo de cura ocidental. E aí, tem uma passagem, na página 54, em que ela vai dizer, Vivi, depois você me fala em termos de horários, que eu não lembro como é que eu estou, quanto que tem? Mais uns 10 minutinhos, mais ou menos, 10 a 12, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, na página 54, ela, que é no momento da terceira operação a qual ela é submetida, porque na placa francesa, ela tinha a placa russa, substituíram por uma francesa, surgem bactérias, ela fica infectada e ela tem que fazer uma terceira cirurgia. E nessa hora, ela de alguma forma arrefece e se entrega ao processo de cura e diz assim: para arrematar essa operação de corpo e espírito, é preciso, desde já, voltar a fechar as fronteiras imunológicas, costurar novamente as aberturas, reabsorvê-las, isto é, decidir encerrar. É preciso cicatrizar. Encerrar é aceitar que tudo aquilo que em mim foi depositado me compõe a partir de agora, mas que daqui em diante não se entra mais. Então, você vê um processo de reconfiguração de fronteiras temporário, né?
fronteira que caiba o outro e que caiba a incerteza, né, como uma máxima dela ali no fim. E aí eu gostaria de fazer um paralelo com uma frase do Paul Preciado, que é um outro defensor da travessia e defensor da encruzilhada como um bom lugar de produção de conhecimento e de encontro, e ele fala da cicatriz, que eu acho um jeito interessante de ressignificar essa passagem da Martin. Ele diz assim: o que chamamos de subjetividade não é mais que a cicatriz deixada pelo corte na multiplicidade que poderíamos ter sido, né? Então, a gente vê aqui a Martin, enfim, apaziguada com o corte necessário, né? E é na página 52, que é bem meio do livro, e depois disso ela faz o retorno ao povo Ivan. E aí, só vou fazer uma passagem então bem rápida, tem muitas frases do Paul Preciado que eu acho que podiam ser trazidas aqui para iluminar a nossa discussão, quando a gente já mergulha num campo mais político, né? Eu assisti a Martin lá na Flip, e ela primeiro participou de uma mesa dividindo com a filha do Amir Klink, e ela estava lá um pouco contrariada nessa mesa oficial. Mas depois ela foi numa outra mesa que tinha um caráter profundamente político, e ela dividiu a conversa com o Siddhartha Ribeiro, e ali ela se refestelou, ali ela estava onde ela queria estar, né? Então, todas essas pautas do animismo, né, dos seres da metamorfose, né, do hibridismo, da ruptura de fronteiras, essas são pautas políticas que são trazidas por esse livro e que nos provocam, né, a repensar isso que o próprio século XXI já vem nos provocando. E aí tem uma frase do Paul Preciado que eu acho que muito coincide com isso que a Mineres disse do estado de tensão necessário para as rupturas de fronteira e para o renascimento. Ele diz, porque nesse livro Um Apartamento Urano, ele também está fazendo um relato da transformação hormonal dele, da mudança de nome, de Beatriz para Paul. E aí ele diz assim: desejo que lhes falte força para repetir a norma, que não tenham energia para continuar fabricando identidade, que percam a determinação de continuar acreditando que seus papéis dizem a verdade sobre vocês. Então, ele deseja o enfraquecimento, né, a trombada, a mordida, para que uma transformação possa acontecer, né? Ele é bem alinhado a essa ideia da Martin, da frase que, inclusive, a Mineres citou, de que a unicidade é um engodo, né? Ela contrária às interpretações fechadas e a um certo horror estagnante do espelho, né? De uma imagem fechada nesse sentido. Então, por fim, para acabar, eu fico pensando quanto que a leitura da Natasha Martin e todos os chacoalhos do século XXI talvez produzam um retorno da psicanálise a uma célula mínima, né? E que a gente deixe de colonizar os sonhos e o inconsciente, né? Retomando a fórmula básica do Freud da atenção flutuante e da associação livre, que nada mais é do que uma preocupação para que a gente siga aberto à incerteza, ao não saber e à alteridade na escuta do paciente, né? E daí eu pensei, por fim, que a clínica é uma vivência de encruzilhada, uma vivência de margem, como essa a qual a Nastassia Martin nos conduz, né? E que na clínica nós corremos o risco de nos alterar, né? Carrega a palavra altere, que essa é uma frase da própria Martin, e nesse sentido nos desacomodar. E no finalzinho, por fim, acho que isso faz parte do projeto do Freud, e o final do livro traz, né, como a própria Vivi já disse, ela tinha o caderno diurno, né, onde ela anotava supostamente as coisas objetivas, né, e o caderno noturno, que é o caderno preto, onde ela trazia as coisas do sonho e subjetivas. E no finalzinho do livro, né, quando ela volta do povo Ivan e se põe a escrever, ela diz, eu volto a ser antropóloga e vou na minha escrita, ela diz que ela derrama, eu acho que as palavras ela deixa que o caderno preto, ou seja, o caderno dos sonhos, o caderno noturno,
se derrame sobre os cadernos diurnos, sobre os cadernos coloridos. E eu fico pensando que isso nada mais é do que o projeto original da própria psicanálise, né? Então, é como se a Martin nos provocasse uma limpeza, né, nas ideias calcificadas, na escuta de antecipação, e que nos retomasse para esse estado de incerteza que a atenção flutuante e a associação livre do Freud nos traz. E, digamos, de alguma forma, a concepção do inconsciente como esse lugar para sempre inacessível, né? Para sempre não sabido. Bom, assim eu encerro minha fala, e como disse a Mineres, a gente podia seguir conversando que esse livro realmente é fértil em caminhos e trilhas possíveis. Eu vou ler um pouquinho dos comentários, muitas mulheres participando, eminentemente mulheres, elogiando, se emocionando e citando trechos. Aí a Flávia, ela coloca aqui, acho que para a gente pensar, né, e uma relação talvez também com a fala da Mineres no início, a cicatriz como a água sobre o gelo. E aí ela pede também uma indicação de livro da Clarice, que Luciana comentou. Alguma de vocês quer começar falando algo sobre isso? Fala aí, Luciana, você tem mais facilitação com a Clarice. Eu amo a Clarice, mas eu penso que a Clarice é o pensamento da individuação, né? É o pensamento vivo da individuação, é um ato de pensamento individuante. Ela é uma abismal, né? Ela está sempre em contato com a água, ela não deixa o gelo chegar, né? Uma maravilha isso. É, assim, é como se ficasse num lugar impossível, né? Assim, de permanente individuação. Eu sou muito rendida a Clarice, foi a minha primeira grande autora que realmente me ensinou algo sobre ficar na água e não petrificar. Então, de novo, a gente se descobre em parentesco, prima, mais uma vez. Também eu brinco que eu sou uma psicanalista clariciana, que eu aprendi a psicanálise através dessas aulas com a Yudi que eu fiz desde os meus 18 anos. Então, assim, primeiro, se a cicatriz tem a ver com o gelo, que a água passa por baixo, então acho que na melhor das hipóteses, acho que é uma boa ideia essa, Flávia. Se a cicatriz conjugar, assim como o Paul Preciado está aqui nos denunciando, o que tem de fechamento e de abertura, né, é o corte na multiplicidade, mas que jamais esqueçamos da multiplicidade que está por baixo, né, que flui, né, que é trans da água, né, que a gente não transforme a cicatriz em gelo, me parece que pode ser uma boa solução. E eu acho que a Martin não faz isso, né, como eu disse, é na página 52, 54, que ela fala da cicatriz, mas daí ela ainda vai até o polvo ívoro, né? Ela não acaba a história, né? Bem meinho do livro. Sobre a Clarice, eu posso falar assim, ela tem inúmeros ursos. Então tem um que se chama A Tentação da Rosa, que é uma moça dona de casa que de repente resolve se olhar, ou ficar olhando um pouco demoradamente para uma rosa, e aquilo é um acontecimento para ela, né? Ela se despedaça a partir desse olhar demorado para uma rosa. Tem a Paixão Segundo GH, né? Em que ela fica ali passando por várias alteridades e por fim, vai comer a barata, né? Então, acho que você tem muitos exemplos disso que eu estou chamando dos ursos na Clarice Lispector, mas na minha conversa de ontem com a Yudi, primeiro, ela trouxe uma crônica que eu não conheço e depois eu vou passar para vocês, em que a Clarice diz que eu não consigo fazer outra coisa do que encarnar. E que, então, se ela olha demoradamente para alguém, ela já vira esse outro alguém. E aí ela vai contar de duas situações num avião, que eu acho que não é à toa, em situação de trânsito, de estrangeiramento, né? Porque, esse é um outro detalhe, que o olhar que a Martin lança sobre os processos de cura é um olhar já estrangeirado,
pela proximidade com o povo ível, né? E por isso que ela nos denuncia a todos. E a Clarice, que já tem esse olhar estrangeirado, é no avião que ela diz que ela olha uma missionária e ela vira uma missionária, e tem essas coisas. Mas ontem, conversando com a Yudi, justamente também era sobre o Escute as Feras, eu aproximei um trecho de um conto dela que chama Legião Estrangeira, com essa conversa da Martin com a terapeuta do Hospital Francês sobre o rosto. A Legião Estrangeira é um livro em que você tem a narradora na própria casa, abordada por uma menininha, mini-adulta, vizinha, chamada Ofélia. E a Ofélia é muito sensata e lúcida e faz perguntas o tempo inteiro. Eu só então vou ler esse trechinho porque acho que tem muito a ver e como a Clarice entende o rosto completamente diferente do que essa terapeuta. Essa terapeuta vai entender, a terapeuta que aborda a Martin, que o rosto enclausura a identidade, né? Uma máscara fechada. E aqui, então, você tem a Ofélia conversando com essa narradora e ela diz, uma vez, depois de seu longo silêncio, dissera-me tranquila, a Ofélia para a vizinha, a senhora é esquisita. E eu, atingida em cheio no rosto, sem cobertura, logo no rosto que sendo o nosso avesso é coisa tão sensível, então para ela aqui o rosto é o avesso. Então é um rosto que traz as águas, né? Não é gelo, também traz as águas. Eu, atingida em cheio, pensara com raiva, pois vai ver que é esse esquisito mesmo que você procura. Ela estava toda coberta e tinha mãe coberta e pai coberto. Então, é essa ideia do visceral, né? Daquilo que pode sair da máscara. Espero ter respondido aqui. Daí só falar, quando a Vivi disse que só tem mulheres, o Paul Preciado tem 2 textos nesse Um Apartamento em Urano, em que ele se alinha mais claramente a essa briga política animista, né? As pessoas estão recuperando a cosmologia animista na ideia de poder resolver essa encrenca da crise climática em que a gente se meteu, entre outras, né? E aí ele diz assim, o feminismo não é um humanismo, o feminismo é um animalismo, disse o Preciado, dizendo que o branco, o homem, né, versus a mulher e animal, né? Então, seria uma recuperação na chave animista, né? Agora, depois que a Luciana me deu algumas chaves, eu fico mais à vontade de responder sobre a cicatriz. Eu, sinceramente, eu acho que nós somos todos tendencialmente normóticos, né? Porque a cultura produz em nós algo terrível, né? De uma normatização da vida, né? É uma biopolítica. Ela entra no lugar em que nós nos separamos da própria vida. Quem diz isso é a Muriel Combe, num texto muito maravilhoso sobre o Simondon e o Foucault, chamado La Vie en Séparé. Né? Nós pertencemos a um todo que é a vida, mas na modernidade nós fomos separados da vida e no lugar desta separação entrou a biopolítica, vale dizer, uma vida fabricada. Só isso é uma grande cicatriz, uma grande cicatriz. E eu penso que onde há cicatrizes, há água por baixo. E que, às vezes, na maior parte das vezes, aquilo que é traumático é abertura para a vida. Eu não acho ruim do sofrimento, é uma coisa impressionante, eu não acho ruim. Eu acho que o sofrimento pode ser uma grande chave para a própria vida, para a água que corre embaixo. E eu penso assim, que a individuação, ela tem cara de trauma, porque na individuação nós nos desadaptamos da vida. Só que a regressão na individuação é uma regressão na Tássia Martin. Ela dura anos, né? E não é uma depressão, é uma regressão. A gente sofre via Clarice Lispector, acho que a barata é a melhor coisa que você lembrou, né? A gente vai sofrendo um estranhamento da vida que nós vivemos. De repente, a gente vai entrando num campo que é um desinvestimento muito radical
de tudo aquilo que fazia parte da nossa vida viva. Aquilo que restava da vida viva, a vida fabricada, mas ainda resta uma vida, né? E eu penso que a individuação é esse trauma que não acaba, sabe? Que pode durar muitos anos, tipo Natácia Martin, mas que se a gente tem uma coisa chamada fé na vida, fé, gente, é fé, a vida volta. E as grandes individuações que eu tive a felicidade de acompanhar, além das minhas, porque eu tive 3, mas além da minha, eu acompanhei muitos pacientes, a vida voltou. E voltou numa progressão inesperada para novos vértices do que a vida significa. Então, que é um pouco a Natácia Martin. Eu gostei muito do final, porque acho que a Dária pergunta para ela, e agora, o que você vai fazer? Eu vou voltar a fazer antropologia. Só que a antropologia que doravante ela faz será muito outra, porque ela teve a experiência animista, né? A experiência mítica. Ela nunca mais será uma antropóloga que fazia uma tese de doutorado com o Descolar, desculpa, acabou, né? Ela vai ser uma antropóloga energizada pela água sob o gelo. E eu penso que o trauma, quando a gente tem recursos para dar conta dele, ou uma individuação, quando a gente tem recursos para dar conta, é alquímica. A vida se esvai e a vida retorna, sob outros vértices. Eu não consigo imaginar algo mais bonito, mais estético do que a vida. Fico de joelhos, eu sempre tenho vontade de ficar de joelhos, acendendo velas, porque eu tenho muita fé na vida. Não tenho fé em outra coisa, na vida eu tenho. Porque a vida é maravilhosa, né? Nesse encolher-se e nessa doação, né? Parece bênçãos que a gente vai recebendo e de repente encolhe. É o que o Goethe chamava de sístole e diástole. E todos os filósofos da vida, os psicanalistas da vida, conhecem, né? Que é a vida encolher-se e depois alargar-se. Eu queria dizer uma coisa que eu esqueci, mas eu acho muito importante. O único psicanalista que seguiu Rousseau foi o Reich. O Reich é muito rousseauista e muito bergsoniano. Então, os demais não quiseram saber do Rousseau. O Freud, no Mal-Estar da Civilização, fez uma opção muito clara pelo Hobbes, Thomas Hobbes. Assim, socialista e rousseauista não faz parte do, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer isso? Do cardápio, não, das influências ou das alianças do Freud. O Rousseau não faz. Pitié não é com Freud, mas é com o Reich. O Reich é muito bergsoniano e muito rousseauiano. O Jung não entendeu nada do Rousseau, nada, absolutamente nada. Então ele fica de fora, porque as poucas vezes que ele fala do Rousseau é muito trágico. Não entende. E quem perseguiu muito o Rousseau, hoje eu estou com o Rousseau na cabeça. Acho que porque meu amigo, acho que tem um homem aí nessa live, que é meu amigo antropólogo, professor da USP, chamado Edmilson Antunes. É por causa dele que eu estou pensando tanto no Rousseau, mas o único autor que realmente seguiu o Rousseau foi o Reich. E me deixa muito emocionada, né? Porque o Rousseau é um gigante. A pitié é o laço social. Se a gente não tiver em conta o laço social para pensar o narcisismo, nós só pensamos o narcisismo. O que o Rousseau fez, essa abertura, cita um texto que está esgotado, mas vocês acham em sebo, que chama-se Paradoxo do Espetáculo, de um filósofo da USP que morreu, que é o Salinas Fortes, Roberto Salinas Fortes. Assim, é o maior comentador do Rousseau. Esse livro Paradoxo do Espetáculo é um acontecimento.
vocês, se tiverem acesso, leiam, porque realmente é a grande obra sobre o pensamento do Rousseau. E desse paradoxo estertorante da pitié. Nós precisamos repropor a pitié, né? Porque nós vivemos, somos uma cultura narcísica. Recomendo muito o livro do Paul Preciado. Eu adorei o Apartamento em Urano, adorei. Eu também, Comprei me em apaixonei espanhol, completamente. comprei em outras línguas, porque não saía em português. É realmente, é a travessia, é a Natácia Martin. Eu também acho muito, muito, muito legal. Tão fascinante quanto esse livro da Marta. Sabe o que eu pensei aqui, ouvindo? Acho que são duas coisas que eu fiquei com vontade de falar. Uma é que muita gente vem me contar que, enquanto está lendo o livro, fica curioso para saber sobre o novo rosto da Martin. E até acho que lá na Flip, um pedação das pessoas estavam lá para ver. E daí, o que tem a ver, né? Porque eu fiquei pensando isso com a cicatriz, né? A cicatriz visível no rosto, mas que também tem a ver com a nova fronteira montada. Como eu disse, a cicatriz ela pode ser vista como um gelo sob o qual não corre água, né? Pode ser a nova estabilidade ufa. Agora não venha mais com isso, por favor. Vamos ver qual é o seu rosto de agora em diante, né? Então, acho que a abocanhada que ela nos dá, a desacomodação que esse livro provoca, faz com que as pessoas queiram se apoiar em algumas paradas, né? E eu gostei dessa ideia do encolher-se e do alargar-se, né? Porque a própria Martin também vai dizendo, quando ela volta ao povo Ivan nessa segunda metade do livro, ela tem uma hora que vai dizer sobre a casa apertadinha da Dária, e ela vai dizer a criança que tem a condição de retornar ao útero, ou o urso que vai para debaixo da terra para poder sonhar, né? Então, é essa espécie de pulsação, né? De abertura e recolhimento, abertura e recolhimento. E acho que o novo rosto que as pessoas procuram é como se fosse um recolhimento, né? Um repouso ali, para o susto de estar de vísceras de fora que esse livro traz o tempo inteiro. E a segunda coisa que eu queria falar, que tem a ver com um autor que tanto eu quanto a Mineres gostamos muito, que é o Christopher Bolas, e a minha leitura do conceito de objetos evocativos dele, eu acho que renova essa espécie de fechamento projetivo que uma leitura psicanalítica Com pode fazer certeza. sobre o sonho, né? Então, eu vou falar aqui um pouco brevemente como é que eu penso, que tem uma ideia que a gente pensa assim, né? O Freud vai falar dos restos diurnos, que são coisas que a gente tromba durante o dia e que depois reaparecem no sonho. Mas a gente pode fazer uma leitura pensando que o grande trabalho é do sonhador, é enquanto a gente sonha e a gente se utiliza desses restos, tem uma ideia de restos, né? Como se fossem sem importância. E o que o Bolas vai trazer é que os restos diurnos sonham por si, né? Eles nos engravidam de sonhos, alguns absolutamente alter a nós, né? Alteridades para nós, né? Que tem a materialidade desses objetos evocativos, nos trazem, né? Põe um urso dentro da gente, né? Então, acho que ele chega nesse limite do urso que passa a habitar, né, a Martin. No conceito dele de objetos evocativos. Eu acho uma boa resposta para um clausuramento de uma leitura do sonho, né? Só sobre si mesmo e sobre o passado. Muito bem, dona Luciana, estou me afinando com a senhora. Esse é outro autor querido, né? Muito bom. O Christopher Bolas, eu acho que também é a novidade do século XXI, porque os objetos evocativos, que parecem um texto tão simples, ele, na verdade, quebra uma fronteira gigantesca, a nossa relação com o mundo externo. É uma coisa assim, para mim é uma bomba atômica os objetos evocativos, porque realmente são os objetos evocativos que nos convocam. O urso convocou a Natácia Martin. O urso convocou a Natácia Martin para uma nova vida. Então, que poderia ser lido só como traumático, vamos ficar quieto em Paris, sei lá, vamos dar aula, não sei o que poderia. De repente, aparece como uma verdadeira bomba de reconstituição da própria água que estava sob o gelo petrificado. Realmente, o Christopher Bolas me abriu este campo, porque eu tenho muita dificuldade, eu sou
A minha base é sociologia e antropologia. Gente, como é que eu faço para sair para o mundo na psicanálise? O Bolas me deu uma chave. Olha, você vai por aqui que dá certo. Ai, muito obrigado, meu senhor. Fiquei muito feliz com os objetos Ó, evocativos. Mineres, tem uma entrevista dele que eu acho que está no Hora Bolas, no seu site, não tenho certeza. Eu acho que foi lá que eu li, em que ele diz que ele tem uns amigos poetas e que os amigos poetas ficam muito abertos à evocatividade dos objetos, né? Então, ficam porosos à espreita, à espera dos objetos evocativos. Ele diz, eu mesmo prefiro estar mais para o fechadinho, né? Você lembra dessa entrevista que ele diz Acho que é que com ele não... Molina. É com Isso, Molina. ele Mas vai dizer... tem um texto que eu traduzi, Luciana, que chama-se Forma e Intersubjetividade. Eu traduzi e fiz uma pequena introdução que ele termina com o poeta, né? O poeta, ele, principalmente o poeta da natureza, ele fica respondendo a esses chamados, a essas evocações. Esse texto é formidável, porque ele mostra que a forma é estética. E a sua forma, Luciana, silenciosa, se comunica muito mais comigo do que as suas palavras. Ele também está numa outra direção em relação ao século XX, que ele dá muito valor às palavras, é associação livre, mas ele também dá forma para a estética, né, como forma de comunicação. Gosto muito disso no Bolas. Mas eu Então, acho que... compartilha esse texto que eu quero. Está lá no Hora Não, Bolas? está lá no Porquê Bolas. Se você fala hora Porque bolas, bolas. não é hora bolas, é Porquê Bolas. Errei. Sorry, errei. Querida, Gente, olha, vamos terminar? Não. eu ia avisar vocês, tem mais 3 perguntas, não sei se vocês querem e podem estender uns 5 minutos, ou se vocês querem... Fala as 3 de uma vez que a gente... Tá bom, tinha pensado em fazer isso mesmo. Tem uma pergunta da Cristiane Viana, que é, pelo que entendi, o conceito de si mesmo cai, teríamos então si mesmos? E aí o Daniel Freire pergunta, se seria possível pensar o sentido da terapia psicanalítica como liberdade, não fixação e hibridização da zona de fronteira com a noção de alteração da Martin? E aí ele continua, a noção de alteração descreve uma variação intensiva da individuação? A alteração produz a transmutação da ferida axiomatizadora da subjetividade em cicatriz-composição? Aí nós encerramos, então, com essas perguntas. Vocês podem também fazer um fechamento depois. Deixa eu responder, senão eu vou esquecer, Luciana, porque ainda não almocei. Quando eu Tá não, bom, mas foram 2 ou foram 3? Eu perdi o 2, número. foram um monte de perguntas, mas eu guardei 2. A da Cris Viana. Cris, se você vai pelos românticos ou pelo Rousseau, a sua subjetividade é devedora do outro. É claro que a subjetividade do amor de si, da imaginação, da razão, é assegurada no Rousseau, mas ela só se abre para você através do outro. Foi o que nós estávamos discutindo essa semana, né? É que eu pensei, nossa, eu vou responder isso para a Cris Viana, porque você vai até o outro, você não usurpa o lugar do outro, porque você assegura o seu próprio lugar, porque o amor de si ou o que o André Green chama de narcisismo de vida, ele é central para qualquer ser vivo, né? Mas a subjetividade só se monta através do outro. O que a psicanálise vai descobrir no século XX, com Winnicott e com Bolas. Isso está lá no Jean-Jacques Rousseau, em 1748. Psicanalista precisa ler antropologia. Isso, para mim, assim, é muito definitivo, gente. Não dá para viver sem antropologia. Porque a antropologia é as bases da ciência do homem que não se lê perto, se lê longe. Isso é muito importante. Para o Rousseau, o estudo do homem não pode ser o estudo do homem do Ocidente. Faliu, já nasceu falido. Você precisa estudar o homem do Ocidente através do outro. Então, isso é o afeto básico da antropologia, que é a pitié, e que eu acho, Cris Viana, que você tem de sobra. É uma pessoa que eu estou
interagindo aqui na live, né? O Daniel, eu achei todas as perguntas dele muito eletrizantes até, né? Mas eu ficaria com uma. Eu acho que a ideia da fronteira na individuação é uma fronteira, assim, intensiva, né? Ela é transbordante, ela produz muitas equivocações, porque você está num estado de tensão. Eu penso assim, que ou o século XXI, vai via Simondon, Deleuze e Guattari, né? Os herdeiros de Simondon são Deleuze e Guattari, porque senão não tem saída. Na modernidade, eu penso que não tem saída, a não ser pela fricção ontológica que nós estamos vivendo com as mulheres feministas, que sabem que o feminismo é uma nova ontologia. Não pensa que o feminismo é uma luta com, né, o patriarcalismo tão somente, não. O feminismo, ela é uma forma de cuidado, é a Márcia Tiburi, desculpa, sou muito fã dela, né? Acho que ela pensa o feminismo com a nota certa. E são fronteiras intensivas, alargamento de fronteiras que não mais, vamos dizer assim, se acomodam, né? Então, a gente está nesse estado de tensão muito forte, eu nunca vi. Olha, fiquei fazendo revolução no século XX, era muito michuruca. Eu acho que a revolução está no século XXI, porque ela não cessa, é um estado de tensão, né? Todo dia a gente abre o jornal e fala, não acredito, né? Não é só Bolsonaro, essa peste do inferno que vai agora para Papuda. É assim, é um mundo em transformação incessante. E eu penso que a individuação, através de uma energia que é comum para tudo que existe, ela é esse alargamento de fronteiras, essas fronteiras intensivas que produzem novos sentidos. Desculpa, falei muito. Luciana, querida. Vou falar pouco para a gente poder encerrar. Acho que a Minerva já respondeu, então só vou dizer que a resposta que a Minerva deu, tanto para o Daniel quanto para a Cristiane, me fizeram lembrar o mesmo autor, que é o Adam Phillips, que Adam Phillips foi paciente do Massoud Khan e é muito amigo do Christopher Bolas. Assim, acho que é paciente do Christopher Bolas. Não, eles são amigos mesmo. Ah, são amigos. São bem amigos, porque os dois fizeram literatura, mas o Adam Phillips é inglês, né? E o Bolas veio lá, fez nos Estados Unidos. Mas, assim, então, para a Cristiane, eu lembrei uma frase do Adam Phillips, que ele diz que o fim da análise, ou se a gente quiser dizer um objetivo da análise, é que o sujeito deixe de falar de si e ele fala assim, e cuide daquilo que realmente importa, que são os outros. Isso é uma entrevista que ele está dando a respeito de um livro que se chama On Attention Seeking, na procura de atenção. E daí isso também se linka, o argumento central dele nesse livro, se linka à resposta do Daniel. Daniel, as suas perguntas, na verdade, contêm afirmações... Está traduzido esse livro do Adam Phillips? Não, mas ele é divino e as entrevistas eu também compartilho, elas são super legais. Porque o que ele vai falar, né, a chave dele é que a gente hoje, pelo déficit de atenção, etc., a gente fica querendo que as pessoas sejam hiperfoco. E ele vai dizer que a atenção é o que adoece, porque ele está pensando a atenção enquanto fixação, né, e a desatenção quanto à possibilidade de trânsito, né. Então, eu ia só dizer que as perguntas do Daniel, elas contêm afirmações, e eu concordo com elas todas, né, e acho que essa releitura que o Adam Phillips vai fazer do Freud, inclusive, né, pensando que a associação livre é a atenção flutuante, né, a gente pode pensar que o que a Martin persegue é uma atenção flutuante, né, ela não quer fechar interpretações fechadas em palavras que findem, né, o acontecimento, que isso é, na verdade, um exercício de desatenção, ou seja, de não fixação. Então, acho que sim, isso é um objetivo da análise. Você diz a liberdade, não fixação e o hibridismo, né? Então, assim, encerro para todo mundo almoçar, que eu também estou com fome. Muito obrigada, Mineres, Luciana. Não, espera um pouquinho. Diga. Não, sim. Não digo nada, estou emocionada. Eis minha libertação.
A incerteza, uma promessa de vida. Ela termina o livro assim. Assim, é matador, gente, é matador. Mas, ô, Luciano, eu te agradeço muitíssimo você ter vindo finalmente ao Compondo com Gaia. Nós vamos fazer muitas coisas juntas. A Simone Paulino, que é a editora da Nós, talvez se interesse, né, por esse livro do Adam Phillips, achei boa dica. Vamos ver se a gente consegue traduzir e publicar esse livro. Enfim, acho que nós temos muita coisa para fazer, muita coisa boa, muita coisa, assim, criativa. Isso é uma felicidade, realmente, neste momento no mundo, né? Que a gente pode criar, né? Tomara que façamos isso, inclusive no Compondo com Gaia. Você será nossa eterna convidada, tá bom? Agradeço muito pelo papo com todos vocês, Vivi incluída e todos os outros, e até uma próxima. Até, querida. Um beijo. Beijos. Fechamos aqui? É isso? Fechamos. Obrigada, Luciana. Pessoal, só de praxe, muito obrigada pela participação. Nos sigam nas redes sociais, Instagram Compondo com Gaia, canal do YouTube, em que nós disponibilizamos as nossas lives gratuitamente, trechos de aulas, e em agosto teremos cursos novos, então fiquem de olho. E aos que sentirem que é possível ajudar o projeto, nós temos um Pix, compondocomgaia@gmail.com, que vai estar na descrição e está em todas as nossas redes, para apoiar nossas atividades. Temos uma atividade que é o Escuta Solidária, que atende gratuitamente a periferia, e temos, enfim, diversas iniciativas que são gratuitas também. Então é isso. Muito obrigada novamente e um bom fim de semana a todos.